Hoje nós vamos ver um autor de grande influência nas constituições que se espalharam pelo mundo a partir da Europa. E ele, no entanto, vamos dizer, ele deu um passo à frente em relação às bases deixadas por Locke, de quem ele, de fato, foi um estudioso. Eu estou me referindo aqui a Montesquieu, que um homem vinculado à ordem feudal na França, chamado Charles-Louis Secondat, que era herdeiro de duas famílias de proprietários de terras, por isso ele foi barão de La Brède e Montesquieu, e deixou 4 obras, pelo menos, né? Ou 5, desculpem, 4, pelo menos, que marcaram muito a presença dele na história do pensamento, como um dos mais importantes autores, claro, até pelo que eu falei anteriormente. Essas obras foram As Cartas Persas, de 1721, Considerações sobre a Causa da Grandeza e Decadência dos Romanos, de 1734, Do Espírito das Leis, que ele publica em 1748, e A Defesa do Espírito das Leis, que ele publica em 1750. A obra do Espírito das Leis é imensa, é muito grande mesmo, um baita calhamaço, como vocês estão vendo aqui nessa publicação que nós temos dos pensadores, que foi, na verdade, que, segundo dizem, tem uma tradução recomendada. E é sobre ela, essa obra do Espírito das Leis, que nós vamos fazer a aula de hoje e a próxima aula. Por onde entrar no meio de tantos temas, de tantos livros internos, né, desse livro, e de tantos capítulos, às vezes, de 4, 5 linhas, capítulos, às vezes, de 3, 4 páginas, uma variação muito grande devido à própria variação de temas que ele abordou. E o que eu vou fazer aqui, hoje e também na próxima aula, é dar uma sugestão para a leitura dele e também para aquilo que é o mais controverso nele, aquilo que é talvez o mais influente, mas também o mais controverso nele, que é a teoria da divisão dos poderes, teoria da separação dos poderes, ou, como eu diria aqui, teoria da não concentração dos poderes nas mãos dos mesmos homens ou dos mesmos grupos de homens. Vamos ver isso na próxima aula. Hoje, nós vamos falar do problema que ele pôs para começar esse espírito das leis. A questão passava pelo seguinte: a realidade dizia para ele, Montesquieu, que havia feito uma longa viagem pela Europa, que havia uma diversidade de leis nos muitos reinos, repúblicas, impérios. Ele tinha visto uma diversidade de leis. E, no entanto, o que ele considerava era a existência de uma razão única. Por isso, a questão posta da seguinte maneira: estudar as leis como são ou como deviam ser? Estudá-las como são, ou como eram, né? Teria em consideração a realidade do mundo, mais precisamente a realidade da Europa. E estudá-las como deviam ser
seria imaginar leis universais, leis únicas para todos os países, para todos os povos, para todos os reinos, para todos os impérios, para todas as repúblicas. Então, a opção dele foi a estudar as leis na diversidade em que elas se apresentavam, estudar as leis como eram e não como deviam ser. Repito, estudar as leis como eram e não como deviam ser, significando ele aceitar a realidade como ela estava posta e não tentar impor à realidade uma razão única e, consequentemente, uma legislação única para o mundo inteiro. E essa opção que ele fez tem uma definição de leis que é muito inspirada num dos intelectuais que ele mais admirou em seu tempo, que foi Isaac Newton. A definição de leis de Montesquieu, que é conhecidíssima e é a base mesmo de tudo isso que ele vai escrever, é a seguinte: leis, em sentido amplo, são relações necessárias que derivam da natureza das coisas. Eu devia até ter escrito essa definição ali no chat. Não seja por isso. Vou escrevê-la ali. Leis em sentido amplo são relações necessárias que derivam da natureza das coisas. Vocês vão encontrar nessa definição aí uma palavra banal, que é a palavra coisas. Mas creio que seja possível entender desde já o quanto essa palavra coisas, né? O choses, sei lá, em francês, choses, né? Em francês, ela é, estou aqui de brincadeira, mas é aquela coisa que o Jô Soares falava, chose de l'autre. Mas essa palavra coisas, ela é chave para nós entendermos essa definição. Eu digo isso porque, se eu considerar Isaac Newton, se eu considerar aquela lei que Newton enunciou, aquela lei da atração universal dos corpos, em que ele dizia matéria atrai matéria na razão direta das massas e no inverso do quadrado das distâncias, o que nós diríamos ali? Que é uma lei que poderia ser entendida como referente às relações necessárias derivadas dos corpos. Tá? É a lei da atração universal dos corpos. Então, como a realidade ali que Newton trabalha, né, a realidade especialmente astronômica com que ele trabalhava, é uma realidade de corpos, nada contra pegar essa definição de Montesquieu e dizer que a lei de Newton, né, a lei da atração universal dos corpos, ela diz das relações necessárias que derivam da natureza dos corpos. Muito bem. Relações necessárias, o que significa? São relações de uma forma que não podem ser de outra. São relações de tal modo que não permitem alternativa, que não permitem ser de outra maneira. Tá? Então, nessa definição aqui, quando nós encontramos a palavra coisas, nós perguntamos o que seriam elas. No caso, Montesquieu está dando uma contribuição grande, muito importante para as ciências sociais, porque ele não está falando, está falando de uma realidade que vai além da corporeidade. E que realidades seriam essas que iriam além da corporeidade? Seriam, basicamente, a história e os costumes dos povos. Enfim, a diversidade dos diversos povos do mundo. Por isso mesmo, considerando
a não corporeidade daquilo que seria a história, a não corporeidade daquilo que seriam os costumes dos povos, quando nós falamos deles, né? Nós entendemos a pertinência dessa palavra coisas aí, porque ela está se referindo à possibilidade de eu encontrar relações necessárias entre as leis jurídicas desses povos, tá? Entre as leis jurídicas desses povos e a história desses povos, ou as histórias desses povos, ou os costumes desses povos. Não sei se me fiz entender ou se expliquei de maneira adequada. Vou repetir. Se eu tenho uma definição, se eu posso falar que a lei da atração universal dos corpos de Newton poderia ser enunciada como algo que diz das relações necessárias que derivam da natureza dos corpos, eu vejo Montesquieu botar a palavra coisas aí para ir além dos corpos e além da realidade corpórea e admitir realidades não corpóreas nesse mundo, que podem também admitir leis, que podem também admitir em sua existência relações necessárias, ou, melhor dizendo, serem derivadas de relações necessárias com outras realidades. E, nesse caso, o que seriam essas coisas incorpóreas? Essas coisas, né? Seriam a história e os costumes, as histórias e os costumes dos povos. Então, quando falo leis jurídicas, né, elas seriam relações necessárias que derivam da natureza das histórias e dos costumes dos povos. Algum problema em relação a isso? Alguma dúvida que vocês tenham para levantar? Desde já levantem, por favor. Essa definição de lei é crucial, porque é exatamente essa definição de lei que permitirá Montesquieu dizer assim: eu optei pela diversidade, por estudar a diversidade das leis, considerar pertinente a existência de uma diversidade de leis nos diversos povos, considero isso pertinente, porque, na realidade, esses povos não têm as mesmas histórias e não têm os mesmos costumes. Então, nesse momento, Montesquieu, está dizendo algo na qual admite que seria impróprio uma lei comum para as diferenças existentes, que uma lei comum, uma lei única, não teria relação necessária com a diversidade histórica ou com a diversidade de costumes dos povos. Então, voltando aqui para nós não nos perdermos. A partir do momento que ele considera que as leis de cada povo têm relação necessária com a história de cada povo e com os costumes de cada povo, ele está admitindo que, havendo diferenças nas histórias e diferenças nos costumes, essas leis são procedentes, elas têm pertinência com a realidade, e Montesquieu, não irá contrariar essa realidade. De maneira nenhuma, ele irá aceitá-la e irá começar a falar dessa diversidade. Até aí, algum problema? Alguma coisa que traga alguma dúvida assim, mais alguma dúvida mais difícil de ser resolvida? Bom, e, claro, leis dizem respeito a um objeto que é o direito. Mas o direito de quem? Se são leis, se tem relações necessárias. Oi? Com a natureza dos povos, desculpem, com a história dos povos, com os costumes professor, dos povos. Pois não. Desculpa, para mim ficou mudo. O senhor tinha sumido, não sei o que o senhor falou há um tempo atrás. Ficou mudo? Ficou mudo para mim, pelo menos. Não sei se foi para todo mundo. Será que ficou para todo mundo? Para mim não ficou, não. Então é minha internet, desculpa. Tá tranquilo aqui.
é Dilson, né, que fez a pergunta. Dilson, olha, deixa eu te dizer, então, tentar um resumo apertado disso aqui. A Montesquieu tem que decidir, no estudo das leis, se ele deve aceitar a diversidade de leis existentes no mundo, nos diversos povos, ou se deve acreditar que, sendo a razão uma só, as leis jurídicas dos diversos povos deviam ser, ou melhor, a lei devia haver uma única lei para todos os povos, uma única lei jurídica para todos os povos, apesar da diversidade deles. E a opção de Montesquieu é por aceitar a diversidade das leis, porque, para ele, essa diversidade das leis tem relação com a diversidade das histórias e com a diversidade dos costumes dos povos. A definição de leis, então, no caso de Montesquieu, leis em sentido amplo são relações necessárias que derivam da natureza das coisas, ela é referente a realidades que não são corpóreas, como as leis jurídicas, e elas teriam relações necessárias com coisas também não corpóreas, né? Ou para além da corporeidade, melhor falar até assim, que haveria nas diferentes histórias dos povos, nos diferentes costumes dos povos. Então, se a lei é de uma maneira na França, é porque ela tem relação necessária com a história da França. Se a lei é de uma maneira em Portugal, é porque ela tem relação necessária com a história de Portugal, com os costumes de Portugal. Se as leis são assim na Rússia, ou não eram assim na Rússia, elas têm relações necessárias com a história da Rússia e com os costumes da Rússia. E vai por aí. Então, nada de pensar em estudar as leis como elas deviam ser. É aceitar as leis como elas são, porque elas são, na realidade, expressões da natureza, desculpem, expressões da história ou das histórias e dos costumes dos povos, das diferentes histórias e dos diferentes costumes dos povos. Melhorou, Dilson? Deu para ouvir agora? Sim, eu consegui escutar. Deu para entender também, se situar? Não, sim, eu consegui entender, sim. Obrigado. Então, vamos ver o seguinte. Mas, quando falo em leis, eu estou falando em direito, né? E, no caso, aqui, o Montesquieu não está falando em direito natural, não está argumentando com o direito natural. Pelo contrário, está longe disso, está em outro país, está na França. Depois, outras coisas nós podemos falar, caso até vocês perguntem, a respeito das relações que Montesquieu tem com o contexto da França. O que acontece? Montesquieu fala, então, na existência se as leis elas expressam o direito. Mas o que direito e de quem o direito? Então, ele fala em direito político, em direito civil e direito das gentes. Quando ele fala em direito político, ele está falando das relações que existem entre governantes e governados. Quando ele fala em direito civil, ele está falando das relações de cidadania, das relações entre os cidadãos, das relações entre os governados. E quando ele fala em direitos das gentes, aí ele está falando num direito universal, num direito de todos os povos, num direito que seria comum a todos os povos, na verdade, por compartilharem uma coisa que é comum a todos, né? A condição humana. Isso é uma das bases, sem dúvida alguma, do que mais adiante será a Declaração dos Direitos do Homem da Revolução Francesa, embora não costumem atribuir absolutamente a presença de Montesquieu na Revolução Francesa. Eu não sei também se a coisa é para excluir Montesquieu assim, do jeito que alguns querem excluir. Não é a discussão que a gente possa ter no momento. No momento, o que eu quero é dirigir para a base desse imenso calhamaço que é o espírito das leis, e considerando a definição de leis como leis em sentido amplo são relações necessárias que derivam da natureza das coisas, essa definição de leis também mostrando a palavra coisas com a intenção de ir além da realidade corpórea, além da realidade corpórea, com realidades que vão além da realidade corpórea, e por isso mesmo
também podem ser consideradas como realidades que têm relações necessárias com algo, e, no caso aí, essas coisas incorpóreas, como as leis, teriam relações necessárias com as histórias e os costumes dos povos, as diferentes histórias e os diferentes costumes dos povos. Daí, então, a opção dele, né, repito aqui, talvez cansando vocês já de falar isso, que a Montesquieu está trabalhando com a realidade como ela era, aceitando a diversidade das leis como ela era, como ela estava posta naquilo que ele conheceu na Europa, né? Bom, ele, a partir daí, irá considerar, para a existência dessa diversidade de leis, uma diferença entre formas de governo. Diferença entre formas de governo, que seriam essas formas: a república, a monarquia e o despotismo. E Montesquieu veria uma tendência a essas formas de governo terem como princípio que seria dito como princípio político, eu aqui me atrevo a falar como princípio da ordem, respectivamente, virtude, honra e medo. O que seria isso? O princípio político da república seria a virtude. O princípio político da monarquia seria a honra. O princípio político do despotismo seria o medo. Isso pensado de uma maneira tal que não só podemos considerar como princípio da ordem, mas como também princípio, no dizer de Montesquieu, princípio também que terá sua expressão, ou princípios, né, que terão suas expressões nas leis dos povos que têm essas diferentes formas de governo. Então, desde já, marcamos a relação entre república e virtude, entre monarquia e honra, já vou falar delas, por favor, tá? E despotismo e medo. Mas Montesquieu não verá somente uma relação entre formas de governo e princípios de governo. Ele verá também uma relação entre formas de governo e religião. No caso, uma espécie de sugestão de Montesquieu, pelo que ele viu, de adequação de cada religião a diferentes formas de governo, que seria, no caso, a adequação da religião protestante à república, a adequação da religião católica à monarquia e a adequação da religião muçulmana ao despotismo. Claro, tudo isso é discutível, tudo isso indica para nós preconceitos, uma série de coisas que nos fariam até, de algum modo, sair puxa, eu não quero aprender esse autor. Não, por favor, não pensem assim, apesar dos flagrantes preconceitos que Montesquieu tem em muitas coisas que ele fala aqui. Mas o que nos cabe entender é a linha de pensamento dele, que tem elementos que para nós serão discutíveis, mas que não comprometerão absolutamente essa linha de pensamento dele, com algumas máximas que ele pôs aqui dentro e que servirão para nós pensarmos política cá entre nós em todos os tempos, tá? Não por causa de relações necessárias para todos os tempos, mas indicações de pensamento que ele tem aqui para nos orientar o pensamento político para vários povos, vários tempos. Então, nesse caso, quando falo essas religiões, é claro, protestante, católica e
e muçulmana como, respectivamente, adequadas à república, à monarquia e despotismo, claro que eu tenho que guardar lá as minhas reservas, principalmente quando ele estava relacionando mesmo. Não? O despotismo, o grande exemplo dele é o Império Turco, não o Império Otomano, e ele vendo ali um crescimento da religião, uma presença muito forte da religião muçulmana. Mas ele não para apenas nisso aí. Ele fala também de uma relação das formas de governo com o tamanho dos territórios, do tamanho dos territórios em que essas formas de governo existem. E fala das repúblicas em pequenos territórios, fala das monarquias em territórios médios, considerando médios assim, os territórios como o tamanho da França, da Inglaterra, de Portugal, da Espanha. Para ele, territórios médios, embora não equivalentes a esses territórios, seriam um tipo que ele considera como território médio. E grandes territórios, como o território do Império Otomano. E aí, então, o que nós vamos ver? Uma adequação que Montesquieu faz de república de forma de governo republicana com o princípio de governo sendo a virtude. E, ao mesmo tempo, também uma religião que seria a protestante, e adequado também a pequenos territórios. Vamos ver monarquia como forma de governo, que tem como princípio de governo a honra. Nós vamos ver a monarquia também ligada àquilo que seria a religião católica. E vamos ver também a adequação da monarquia a territórios médios. E vamos ver o despotismo como algo que tem como princípio de governo o medo, que tem a religião muçulmana como adequada a ela, ou compatível com o despotismo, e o grande território também como em relação direta em termos de adequação ao despotismo. Vamos examinar uma coisa com bastante calma agora, que é essa coisa dos princípios de governo e os territórios. Vamos ver o que é isso. Eu vou me atrever a falar aqui no Montesquieu num problema que a sociologia levantou, creio eu que a partir de Durkheim, que é a questão dos fatores integrativos da sociedade. Nós vivemos ainda hoje, incrivelmente, sob o fantasma do animal político de Aristóteles. Esse animal político de Aristóteles, depois latinizado, virou animal social. E isso indicaria para nós uma sociabilidade natural em nós, sociabilidade essa que seria responsável pela nossa integração. Não há dúvida de que o Durkheim rompe com isso, embora não gostem de dar cartaz ao Durkheim. Mas ele rompe com isso, quando ele diz, até contrariando Augusto Comte, que falou em natureza gregária dos homens, que se eu quero considerar alguma realidade como social, eu tenho que considerar que essa realidade não tem nada a ver com a natureza humana. Não tem nada a ver com aquilo que seria biológico ou psicológico nos homens. Então, essa coisa do Durkheim, quem que fez o Durkheim considerar? Que o fator integrativo entre os homens seria de outra qualidade, não seria de qualidade biológica ou psicológica. E aí ele põe como moral, mas como moral como uma coisa produzida em sociedade, uma coisa como exercício de valores individuais integrativos produzidos em sociedade. Então, o que o Durkheim põe é simples. Se os homens estão integrados em sociedade, é porque eles são educados em sociedades. É porque eles são seres sociais daquela sociedade. E se são seres sociais daquela sociedade, eles se integram por causa dos valores que foram produzidos naquela sociedade. E os valores que foram produzidos naquela sociedade não tem nada a ver com a natureza humana, não. Não tem nada a ver com o estado psicológico humano, não. E tem a ver, embora entre até em tensão com eles, tem a ver mesmo com a vida que os homens levam entre si. E eles usam aquilo que eles produzem na vida entre eles
com os fatores integrativos deles, que são fatores integrativos que estão para além da natureza. Isso é um coração, eu diria mesmo, um coração da sociologia que está perdido. Eu acho que anda perdido. Essa preocupação com o fator integrativo das sociedades. Quando eu vou a Montesquieu e vejo aqueles princípios de governo, virtude, honra, e vejo medo, vejo também que esses fatores integrativos estão relacionados a tamanho de território. Aliás, desculpem, que esses princípios de governo estão relacionados a tamanho de território. Se estão relacionados a tamanho de território, isso me põe a pensar uma coisa simples, que a proximidade ou afastamento das pessoas, né, põe maior ou menor condição de elas se integrarem por valores sociais, por valores que sejam produzidos pela integração, aliás, pela educação, ou pelo compartilhamento de valores de vida coletiva, como se queira falar, isso não importa a gente considerar isso, com valores da própria vida social. Ora, aí eu vejo que esse princípio de governo de Montesquieu é uma coisa que vai, na realidade, ser explorado mais adiante na sociologia porque farejou nisso aqui, farejou na virtude, na honra e no medo, algo que lhe indicaria um fator integrativo. O princípio de governo será um fator integrativo da sociedade. Como eu falei aqui antes, um fator de ordem política na sociedade. E quando eu vinculo isso a território, eu começo a ver mais difícil o fator integrativo ser a virtude quando o território aumenta, passa a ser a honra. E quando o território aumenta mais ainda, nem a honra mais será o medo. E aí eu vejo Montesquieu como uma das muitas coisas em que ele põe assim, sabe, despeja a sabedoria, e realmente devemos considerar isso. Como assim considerar isso? Porque virtude para Montesquieu é o amor à pátria. É algo que diz respeito mais a território onde as pessoas estão mais aproximadas, onde elas se conhecem mais. E nós vamos ver mesmo do Montesquieu uma coisa curiosa, que quando ele fala da honra, ele fala de um princípio integrativo em que um princípio integrativo que não pensem vocês que é pura e simplesmente essa questão de honra alguma coisa assim relativa à moralidade vulgar. Não é isso. É um espírito de competição que surge num território maior entre as pessoas que querem ser melhores umas que as outras, que querem se apresentar como melhores que as outras, e por isso elas acabam com esse espírito de competição se integrando. Deixa eu ler para vocês aqui, quando ele fala do princípio da monarquia, quando ele está falando do princípio da monarquia, e jogando a honra como esse princípio integrativo da monarquia, esse princípio que seria o da ordem existente na monarquia. Vamos lá. Diz ele aqui, o governo monárquico supõe, como dissemos, preeminências, categorias e mesmo uma nobreza de origem. A natureza da honra é exigir preferências e distinções. Ela está, portanto, pela própria coisa situada neste governo. A ambição é perniciosa numa república,
mas acarreta bons resultados na monarquia. Prestem atenção, a ambição é perniciosa numa república, porque desagrega, né? Mas acarreta bons resultados na monarquia, que nós vamos ver porque integra. Como integra? Dá vida a esse governo com a vantagem de não ser perigosa, porque pode aí ser incessantemente reprimida. Direis que isso se assemelha ao sistema do universo, em que há uma força que afasta incessantemente todos os corpos do centro do sistema e uma força de gravidade que para aí os reconduz. É o Montesquieu acreditando em força centrífuga, o que não é bem o correto, seria sempre uma força tangencial, não propriamente centrífuga. E uma força centrípeta, né, que seria aquela que reconduz para o centro. A honra movimenta todas as partes do corpo político, liga-as por sua própria ação, fazendo com que cada uma caminhe para o bem comum, acreditando ir em direção de seus interesses particulares. Olha o Montesquieu dando um bisuzinho aqui para o individualismo, lá para o Adam Smith. Aquela ideia do Adam Smith, famosíssima do Adam Smith, de dizer que não é da benevolência do padeiro, do açougueiro, do cervejeiro, que nós temos nosso jantar, mas é porque cada um trata do seu interesse específico, do seu interesse individual, que nós, afinal de contas, vamos ter o nosso jantar, vamos ter nosso pão, nossa carne e a nossa cerveja. Isso ficou famoso no Adam Smith, mas vocês estão encontrando isso aqui no Montesquieu. Lá, o Montesquieu, quando ele fala do princípio da monarquia, que é a honra. Ou seja, cada um querendo ser melhor que o outro, acaba se integrando, a competição acaba se integrando, e porque cada um precisa ser melhor que o outro, acaba produzindo um bem para o geral, né? Para aquilo que seria o geral dentro da monarquia. Então, eu mostrei isso aqui, porque, é claro, já dá amostra para nós do quanto Montesquieu vê como complicado o princípio da ordem política, o princípio integrativo entre os homens. Quando ele diz aqui que a ambição é algo que pode comprometer a virtude, claro, porque você deixa de ter o amor à pátria, o amor pelo coletivo, o amor por todos que vivem ali em comunidade com você, para você cuidar, digamos assim, da sua prosperidade, da sua vitória sobre os demais, do seu destaque sobre os demais, ou como se queira pensar essa questão. É algo atrevido, sem dúvida, mas por que eu considero aqui nesse caso? Por que eu estou falando aqui nesse caso a importância da sociologia? Porque se a gente não pegar a sociologia aqui, não vai entender isso. Não vai entender o espírito disso aqui. Já vou falar mais ainda de espírito. Mas por que no despotismo é o medo no grande território? Porque no grande território o afastamento entre as pessoas não me dá condição nenhuma de mantê-las integradas. Elas não estão competindo entre si, estão muito longe de terem um amor à pátria, à virtude. Então, o que faz? O princípio do despotismo é o medo, como a intimidação. Não sei se fica claro, quanto maior o território, maior a importância do medo para manter a ordem política. Olha que Montesquieu não estava dizendo bobagem, não. Se vocês forem ver, e eu não estou brincando com isso, não está falando só do Império Otomano ali, notem bem a importância do medo na Rússia czarista, na União Soviética, e, quem sabe, agora até na Rússia. Olhem a importância do medo para a integração dos Estados Unidos. Os Estados Unidos começa com 3 colônias na parte leste do que é hoje o seu território total. Ou a grande parte, em território fora dali mesmo, fora da própria América. Então, o que acontece? Nas 13 colônias, eu não vejo grandes problemas integrativos ali no início, embora os federalistas começassem a ver. E até lutassem para resolver o problema,
como conseguiram com as instituições que, afinal de contas, vieram com a Constituição de 1787. Mas isso é um assunto que, se nós tivermos tempo aqui para falar no federalismo, eu inevitavelmente falarei nele. Mas, no momento, o que eu estou preocupado aqui é falar na importância do medo no grande território para a integração. Vocês imaginem um país individualista, um país de povo individualista como é os Estados Unidos, como são os Estados Unidos, né? A importância do medo, ali, do medo do comunismo hoje, principalmente do medo do comunismo hoje, para dar unidade política a eles todos. Quer dizer, não só aquelas instituições, as instituições federais, elas são importantíssimas para manter a coesão entre os americanos, mas como também aquela ideia de que há um inimigo comum que quer acabar com o país da liberdade, que quer, afinal de contas, submeter os homens a tiranias e assim por diante. Não sei se estou conseguindo me explicar, mas, por exemplo, vou mostrar uma coisa, para dizer uma coisa para vocês. Feita a Revolução Russa, outubro de 1917, qual a primeira preocupação do Lênin? A ordem, manter a ordem. Mas como manter a ordem naquele grande território? Vocês não tenham dúvida. A intimidação foi crucial. Vladivostok, que é lá no extremo leste, só sobe da Revolução um ano depois. Vocês imaginem como alcançar a integração política ali, se não intimidando, se não botando todo mundo para obedecer, com risco de castigo e assim por diante. Imaginem vocês, não estou falando isso, fazendo absolutamente nenhuma condenação moral. Estou falando exatamente do tipo de dificuldade integrativa que se tem em grandes territórios. E eu não nego absolutamente aqui as dificuldades de integração do povo brasileiro no seu próprio território. Dificuldades de integração essa que se mostraram logo no início do Império, tá? Naquele período, no início do Império, com a Confederação do Equador, depois com aquelas muitas levantes, tentativas de revolução e de separação mesmo, que ocorreram de 1835 a 1845. Vejam, quem é que vai botar ordem naquilo tudo ali? E vai ser a ordem na base do quê? Da comunicação verbal? De jeito nenhum. Quem bota ordem ali, quem vai ser o pacificador do Maranhão ao sul vai ser quem? O Exército. Esse é que é o pacificador. E o Exército age com o quê? Doutrinando? Não. Age com violência. Vamos ver também a importância, né? A importância que tem. Hoje, os meios de comunicação de massa já integram muito mais. Integram, de fato, coisas que, há tempos atrás, por exemplo, de Coluna Prestes, não. Coisas que, há tempos de Coluna Prestes, não ocorriam, né? Mas está posta aí a coisa para pensar. Essa relação importantíssima que há, não só entre forma de governo e territórios, forma de governo, república com território pequeno, monarquia com território médio e despotismo com território grande, mas especialmente dos princípios de governo dessas formas, que seriam a virtude, a honra e o medo, com o tamanho do território. Quando a gente entra, aí que eu estou voltando a essa coisa da importância da sociologia. Que ali na sociologia, nós vamos assim, como é que eu vou fazer a integração? Como é que eu vou fazer a integração disso? As pessoas têm que se comportar de acordo com determinados valores. E como é que eu vou botar valores integrativos num imenso território? Montesquieu leu a coisa muito bem. Não, num grande território não tem como botar valores integrativos nisso aí. É intimidar e pronto. É a coisa foi o que ele viu. E, se nós pegarmos aqui, não tem a ver com nada que diga respeito assim, eu não vi, pelo menos, não vi isso, a uma condenação moral. Então, olha só, porque, mesmo bem, quando ele fala aqui do princípio do governo despótico, ele diz assim: tal como a virtude é necessária numa república
e a honra necessária numa monarquia. O medo é necessário num governo despótico. Nesse governo, a virtude é totalmente desnecessária e a honra perigosa. Aqui, o imenso poder do príncipe passa inteiramente àqueles a quem ele o confia, e pessoas capazes de cuidar de si mesmas seriam capazes de promover revoluções. Cumpre, portanto, que o medo aniquile todas as coragens e extinga até o menor sentimento de ambição. Sensacional, Montesquieu, porque isso aqui não tem nenhuma condenação moral, despotismo. Vejam bem o que eu estou falando para vocês. Isso aqui é um pensamento político. Isso é um pensamento político. Não está dizendo que o déspota é um safado, um sem vergonha, ou é um tirano. Não está dizendo nada disso. Está dizendo o seguinte. Vamos repetir essa coisa aqui. Vamos repetir esse importantíssimo trecho. Tal como a virtude é necessária numa república para integrar, ou para ter a ordem política numa república, e a honra necessária numa monarquia, ou seja, a virtude não é possível numa monarquia para integrar as partes. A honra é, porque a honra traz uma competição e integra aqueles que competem numa única ordem. O medo é necessário num governo despótico. Nesse governo, a virtude é totalmente desnecessária. A virtude não funciona como fator integrativo, como princípio da ordem política. E a honra, perigosa. Por que ele põe a honra como perigosa? É sensacional isso. Aqui, o imenso poder do príncipe passa inteiramente àqueles a quem ele o confia. E pessoas capazes de cuidar de si mesmas seriam capazes de promover revoluções. Olha o Montesquieu falando aqui. O déspota não é maluco de ceder poderes. Tá? A qualquer um. Tem que saber agir em nome ou por ele. Cumpre, portanto, que o medo aniquile todas as coragens e extinga até o menor sentimento de ambição. Porque você imagina, com aquele sentimento de ambição que se tem na monarquia, existir dentro de um território despótico, vai se voltar contra o déspota, não há dúvida. Então, o que o déspota faz? O déspota já sai aniquilando isso. As possibilidades de cada um cuidar de si, de procurar se destacar. Então, são coisas. Montesquieu tem tem máxima, depois nós vamos ver mais hoje ainda e na próxima aula. Mas falei isso aqui até agora, já me prometi, né, vou cumprir agora, falar, porque agora que eu acho que é o momento, daquilo que seria o espírito das leis. Tá? Porque a pergunta que se faz é exatamente essa. O espírito das leis. Que diabo é isso? Por que espírito? Na realidade, a palavra espírito ela é usada para significar tudo que não se vê. No fundo, é isso. Sabe? Tudo que não se vê nos corpos, ou toda a realidade que seria, de certa maneira, incorpórea, ela seria uma coisa assim de caráter espiritual. Tá? Mas, no caso, claro que eu estou exagerando um pouco, mas é preciso nós partirmos para isso, para entender o significado do título do livro, do Espírito das Leis. É que agora nós chegamos... Por quê? Agora nós chegamos num ponto em que eu tenho leis escritas, seja lá no despotismo, seja lá no Império Despótico, seja lá numa monarquia, seja lá numa república. Eu tenho leis escritas. E quando se fala no espírito das leis, fala-se não no que está escrito nas leis, mas é no significado que elas têm e que não está explicitado nas leis. Não sei se fica claro isso, e eu peço, claro, nós vamos parar o quanto for necessário para nós dominarmos isso. Essa coisa de o significado do espírito das leis. Porque nós agora chegamos a formas de governo, com princípios de governo, e vamos considerar, nessas formas de governo todas, diferentes leis. Diferentes leis de direito político
e de diferentes leis de direito civil. Montesquieu, tudo compatível, nenhum problema. O problema é só direito das gentes, que já é desrespeito de rigor à humanidade. Mas vamos lá, por que são diferentes? Por que são diferentes? Quando Montesquieu faz a opção por estudar, por aceitar a diferença, ele não vai pura e simplesmente botar o enunciado de uma lei aqui e o enunciado de uma república e o enunciado de uma lei da monarquia e dizer assim, está vendo como são diferentes? Está vendo como que trata o direito civil de maneira diferente numa república e numa monarquia? Está vendo como tratam o direito civil de uma maneira diferente, o direito político diferente numa república e numa monarquia? Claro que ele não vai dizer isso, não vai fazer. O que ele está falando exatamente assim, que as leis têm essa diferença porque por trás delas, ou nas relações que elas têm, estão diferentes histórias, estão diferentes costumes dos povos. Então, as leis, elas nunca mostram o espírito delas, porque se mostrasse, você não poderia falar em espírito, meu Deus do céu. Você só pode falar em espírito das leis, essa é uma questão, espírito das leis, porque você está se referindo ao que não está escrito nas leis, mas que são partes dos que elas significam. Mas são rigorosamente o que as leis significam, ou as relações que as leis significam com as realidades com as quais elas têm, ou a que elas se referem. Dá para entender isso? Eu paro nesse ponto aí o quanto for necessário para não passar, que eu já passei uma coisa desagradável, que eu fui falar, eu até fiquei, meu Deus, o que é isso? Eu fui falar no espírito de uma resolução, eu disse, mas não está escrito na resolução. Eu disse, pô, exatamente quando se fala no espírito de uma resolução de conselho universitário, que está no espírito não é o que está escrito ali. Tá? Não é o que está escrito. É por isso mesmo que muitas coisas não são ditas em lei, não são ditas, mas estão no espírito delas. E é por isso mesmo que, quando nós examinarmos uma Constituição, como as Constituições brasileiras, vamos entender claramente o que está ou não está no espírito delas. O que elas podem ou não estar significando. Esse é que é o ponto mais importante de tudo. Tá? Mais importante de tudo. Quando eu pego, vamos ser claros, quando eu pego essa tal coisa que apelidaram de lei de responsabilidade fiscal, está lá com as leis dela. Ela fala que ela foi feita para governos equilibrarem receitas e despesas. Não fala nada disso, mas foi feita para isso. Mas por que foi feita para isso? Porque os governos se endividam. A lei fala isso? Não fala isso. Essa lei está falando em limites de gastos. Por causa de que limites de gastos? Para você pagar juros bancários, ela fala isso? Não fala. O espírito dessa apelidada lei de responsabilidade fiscal é esse. É você, na verdade, obrigar governos à austeridade, a uma diminuição de gastos públicos para poder pagar suas dívidas com os bancos. Isso é que é o espírito da lei. Isso está escrito nas leis? Não está, mas você vai lá, você vai buscar. Então, a gente pode pegar várias. O exemplo também, deixa eu lhes dizer, se você pegar, nós pegamos os capítulos da responsabilidade, aquilo que diz respeito, né, os artigos que dizem respeito à responsabilidade presidencial na Constituição, vocês acham que essa responsabilidade presidencial ela diz respeito, vamos falar assim,
aos objetos a que ela se refere. Vamos só dar um exemplo aqui. Tá? Vamos pegar a nossa atual Constituição e verificar lá o artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra 1. A existência da União. 2. O livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. 3. O exercício dos direitos políticos individuais e sociais. 4. A segurança interna do país. 5. A probidade na administração. 6. A lei orçamentária. 7. O cumprimento das leis e das decisões judiciais. Quando a gente lê isso, os atos do presidente que possam atentar contra esses 7 pontos aqui. Aí vocês dizem assim, mas como é que... Espera aí. Como é que o presidente atentaria contra isso? Aí você vai ver coisa que não está escrita na lei, que aí você vai buscar o espírito desse capítulo, o que é. Quais são os poderes executivos? As armas e o dinheiro. Quando vocês pegam esse artigo da responsabilidade presidencial, o que está falando ali? Se usar força contra os desarmados, está cometendo crime de responsabilidade. Se for desonesto no uso do dinheiro, você está cometendo crime de responsabilidade. Mas eu pergunto aqui, com exceção da lei orçamentária que indica, né, coisa de dinheiro, eu perguntaria aqui, os poderes executivos estão explicitados ali? Não estão. E que a coisa seria uma maneira de ter um controle moral sobre os poderes executivos? Está dito assim? Não está dito. Agora, o que é o espírito disso aqui? É o legislativo controlar os poderes executivos, controlar o uso das armas e o uso do dinheiro, controlar, botar limites no uso das armas e no uso do dinheiro. Esse é o espírito do capítulo da responsabilidade. Está escrito assim aqui? Não. Não está escrito. Por isso, é preciso ver lá, olhar. E a sugestão de Montesquieu é exatamente essa. Você ir buscar nas leis o que elas significam. Que a lei está lá, vou cumprir, está bom. Conheço a lei, vou cumprir a lei. Mas eu não sei o que ela significa. Isso pode acontecer. E o que Montesquieu está fazendo é essa ousadia de ir ao espírito das leis para mostrar o que elas significam. O que existe nelas que não está escrito? E o que existe nelas que não está escrito? Por exemplo, nas leis de uma república, a existência da virtude como princípio de governo. Nas leis de uma monarquia, a existência da honra como princípio de governo. Das leis do despotismo, do medo como princípio de governo. Então, creio que não fica difícil para nós compreender essa história toda que o Montesquieu põe, aliás, o título do livro, nessa história toda, o título do livro que ele dá, do espírito, que é do espírito das leis, e nós, então, podermos considerar que elas têm um significado que não está explicitado nelas, mas que deve ser obedecido. E qual seria, no caso, aquilo a que uma lei deve obedecer mesmo? Uma lei deve obedecer mesmo à realidade de cada povo. Notem bem, isso é uma coisa muito séria, porque tudo isso que eu falei para vocês me leva lá no início nas palavras iniciais desse livro do Montesquieu, para encontrar o Montesquieu dizendo que dificilmente as leis de um país podem servir para outro. Nada demais o Montesquieu está falando ali, se nós considerarmos tudo isso que ele mostrou, ou até aquilo que ele mostrou. Ele vai mostrar ainda muito mais. Mas o importante para ele é exatamente poder, com isso que ele está falando aqui,
fundamentar essa máxima, que é a seguinte: a lei, em geral, é a razão humana na medida em que governa todos os povos da Terra, e as leis políticas e civis de cada nação devem ser apenas os casos particulares em que se aplica essa razão humana. Devem ser elas tão adequadas ao povo para o qual foram feitas que somente por um grande acaso as leis de uma nação podem convir a outra. Olha que vou repetir. Devem ser elas, as leis, tão adequadas ao povo para o qual foram feitas que somente por um grande acaso as leis de uma nação podem convir a outra. E agora eu peço aqui a vocês uma reflexão em relação ao Brasil. Por que essa reflexão? Porque quando nós vamos lá na história dos Estados Unidos, encontramos a Declaração de Independência em 1776, encontramos uns artigos de confederação em 1777 e vamos encontrar uma Constituição que aqui institui o federalismo nos Estados Unidos em 1787. Muito bem. O Brasil proclama a sua república. E de noite, na noite, depois daquela intervenção militar do Deodoro da Fonseca, muito orientados pelo Rui Barbosa, aquela república proclamada ali vai ganhar o seu primeiro decreto, e daquele seu primeiro decreto fala exatamente do Brasil, decreta-se o federalismo no Brasil, né? Uma república federativa. Isso não significa pouco. Porque o que o Brasil fez naquele momento? Ele se propôs a aceitar, a aceitar um sistema de governo, uma forma, uma organização de poderes que veio lá dos Estados Unidos. E eu pergunto, teria a ver com a realidade brasileira? Será que teria? Será que aquela distribuição de poderes, ou aquele sistema de distribuição de poderes dos Estados Unidos, a que se dá o nome de federalismo, né? Será que aquilo tinha compatibilidade com a história brasileira? Quando eu olho que o Brasil teve Constituição em 1891, tentou dar uma ajeitada nela em 1926, depois uma revolução que suspendeu aquela Constituição. Vem uma nova Constituição em 1934, outra Constituição em 1937, outra Constituição em 1946, outra Constituição em 1967, que vai ser emendada em 1969. E agora uma Constituição, que é a de 1988, que, se vocês perceberem, já perdeu completamente o seu espírito com as muitas emendas constitucionais que os tecnocratas conseguiram jogar dentro dela. E aí é que eu pergunto a vocês, o que está acontecendo? Por que será que o Brasil já parou para pensar, isso já, se você considerar pensadores como Oliveira Viana e outros, todos eles já bombardearam a improcedência dessas instituições políticas ou dessa organização dos poderes aqui no Brasil. Mas não me importa que já tenha tido bastante discussão sobre isso, não há dúvida. O que eu quero mostrar para vocês é a realidade. É a realidade brasileira que vem com essas variações constitucionais desde 1891. E aí, o que eu quero dizer é exatamente a compatibilidade que a nossa realidade tem, compatibilidade, eu diria assim, pelo avesso, né, com essa prescrição do Montesquieu. Ou seja, eu digo compatibilidade, na verdade, não é bem estou falando pelo avesso, porque é exatamente isso. A Constituição aqui, essa história constitucional brasileira, não diz respeito absolutamente
não diz respeito absolutamente a algo que obedeça a essa precaução de Montesquieu aqui. Pelo contrário, ela até desafia essa prescrição de Montesquieu. E quando nós olhamos na história do Brasil, que ainda fica... Olha, o Brasil ainda fica mudando. Essa Constituição de 1988 está descaracterizada para burro. Já teve agora aí essa autonomia e independência do Banco Central. Teve agora, ainda tem que estudar isso com calma, uma coisa aí que inventaram uma maneira de burlar a cláusula de barreira, permitindo uma espécie de federação de partidos. Meu Deus do céu, isso é proporcionar no Brasil mais ainda condições para a profissionalização política em causa própria. Mas, voltando, quando a gente vê todas essas coisas assim, que não sossegam, que não param, toda essa instabilidade constitucional no Brasil, toda essa instabilidade constitucional no Brasil, que não é pouco. Podem ver, não é pouco. Se nós considerarmos do Império para cá, podemos falar até uma instabilidade em 200 anos. Mas da República para cá, também nós podemos falar, tem uma instabilidade em 130 anos, ou um pouco mais de 130 anos. É desafiar o Montesquieu. Mas aí eu pergunto, a quem a gente dá razão no caso aqui? A Montesquieu ou a essa realidade brasileira? Vamos a Montesquieu aqui de novo. As leis, né, devem ser elas tão adequadas ao povo para o qual foram feitas que somente por um grande acaso as leis de uma nação podem convir a outra. E aí? E agora? Somente por acaso as leis de uma nação podem convir a outra. Quando nós olhamos aqui no Brasil, nós estamos vendo que a coisa não funciona. Ou, se funcionasse, não estaria sujeito a tantas constituições e a tantas emendas constitucionais como nós temos nessa última Constituição, que será, estranhamente, está perto de ser a Constituição de duração recordista na história do Brasil, mas aumentada a tal ponto que eu nem garanto que seja ela mais. A parte relativa a dinheiro, ela já está completamente mudada. E mais ainda, que eu vou falar para vocês, passar uma coisa aqui para vocês que é gravíssima no Brasil. Eu acabei de ler a Constituição, o capítulo da responsabilidade joga a responsabilidade na desonestidade que o governo pode ter em relação ao uso do dinheiro. Mas para quem agora? Quem agora é o comandante do dinheiro? É o Banco Central, que se pôs como se fosse uma instituição apolítica, não bem um poder moderador, mas gozando do mesmo privilégio que o imperador gozava com a Constituição de 1824, que é não ter responsabilidade alguma. O imperador não estava sujeito à responsabilidade. E agora o Banco Central também não está sujeito à responsabilidade. Podem botar taxa de juros onde for, criar o desemprego que for, a tragédia social que for, não estão sujeitos a pagar por isso, a responder por isso. Acordem para essa tragédia, que é a tragédia que nós vivemos, e vocês estão vendo que eu não sei se você pode até, mas o que eu estou vendo é que é difícil tirar a razão de Montesquieu. E vocês vão ver, essa eleição agora é uma eleição moral, que vai discutir a parte moral do país, quem é que vai ficar com o dono da moralidade no país. Mas a parte executiva, de fato, que é com o dinheiro, você já está com essa instituição que se colocou como apolítica, vejam vocês, o Banco Central, com autonomia e independência, e não está sujeita, por isso mesmo, a ser acusada de crime de responsabilidade. Que situação, né? Mas vamos lá. Alguma pergunta até agora? Será que eu estou embolando demais as coisas? Eu estou comprometendo demais os casos aqui para trazer vocês para uma... Bom, outra coisa também. Vocês já viram que Montesquieu, o pensamento de Montesquieu é mais em termos, embora ele esteja na raiz da sociologia, com essa ideia de princípios de governo, e que
podem ser considerados como princípios integrativos, né? Essa coisa toda, eu tenho um problema para apresentar, que é o Montesquieu não ter uma teoria diferente da aristotélica. Não tem mesmo. De fato, ele não tem. Ele, se você me perguntar assim, qual é o fator integrativo que bota os homens em sociedade para Montesquieu, no fundo, é a mesma ideia de animal social, né? Ou político que vem lá de Aristóteles. Montesquieu não parte de direito natural, tá? Não está pensando em fatores integrativos internos, nada disso. Ou melhor, desculpem. Numa formação social dos homens, ele fala num princípio de ordem política que tem relação, que é o que eu chamo de fator integrativo, mas sem considerar a formação dos indivíduos nesse caso. É mais o que eles podem fazer, ou eles tendem a fazer, ou eles tendem a produzir conforme a extensão territorial em termos de ordem política. Melhor falar dessa maneira, até para que eu não me perca aqui, me confunda com as próprias palavras que eu estou falando. Então, vocês vão me perguntar, desse jeito, o que Montesquieu, na verdade, ele põe como problema para ser tratado em qualquer das sociedades? Na realidade, em qualquer das sociedades. É o problema de que os homens em sociedade são perigosos. Os homens não são perigosos em estado de natureza. Eles se tornam perigosos quando estão em sociedade. E são mais perigosos ainda quando eles passam a dispor de poderes que a sociedade lhes dá. Aí, então, é que eles ficam completamente perigosos. E aí, o assunto que vai ser o assunto da próxima aula, eles vão botar em risco a própria liberdade. Mas ainda não vamos falar de liberdade hoje, de como Montesquieu pensa em liberdade. O que eu estou querendo agora aqui é um ponto anterior a isso, a essa ideia de liberdade, a essa ideia de relação entre poderes que os homens têm. Porque há algo em Montesquieu que diz respeito ao que seria uma espécie de reação psicológica de todos os homens quando poderosos. Então, para Montesquieu, os homens não são sozinhos poderosos, mas em sociedades, dando poderes a eles, dando autoridade a eles, eles começam a ser tentados a abusar do poder. Em outras palavras, são tentados a serem arbitrários. É aí que começa a morar o perigo. E é para isso que as leis vão ter que começar a se voltar, para que os homens, não vivendo em sociedade, não possam abusar dos poderes ou dos possíveis poderes que as sociedades lhes possam dar. E que poderes as sociedades dão? Nós vamos ver lá mais adiante isso. Não hoje, vamos ver mais adiante. Esses poderes são os poderes de legislar, de executar e de julgar. Que não são poderes que você vai ter em relação aos outros na natureza. Você só vai ter esses poderes ali em sociedade. Então, notem bem uma coisa. Montesquieu está fazendo até mostrando uma descontinuidade na existência dos homens e da natureza para as sociedades. E mostrando como, em sociedades, eles passam a ter coisas que não tinham na natureza. Não sei, embora a gente possa considerar lá no exame do Locke, a coisa que nós vimos, de que os homens em estado de natureza têm uma lei natural que é a razão, que cada homem em estado de natureza é senhor e juiz de si mesmo, e que cada homem em estado de natureza tem seu próprio poder executivo de estado de natureza, que é a sua força. Montesquieu não parte daí. Para isso, Montesquieu, essas coisas existem lá na sociedade.
Mas claro que Locke precisava daquilo tudo em estado de natureza para dizer que a sociedade civil, no fundo, está fundamentada em estado na natureza e, por ser fundamentada na natureza, está fundamentada em Deus. Aí já é outra conversa. Montesquieu não está preocupado aqui absolutamente com fundamentação em Deus. O problema, ele quer ver, ele dá esse destaque, às relações necessárias que as leis jurídicas têm com a história e com os costumes dos povos, para ele, enfim, finalmente, né, para ele destacar aquilo que ele está estudando da própria natureza. Porque ele vê outras realidades, vê, como já falei aqui, ele vê outras realidades e que podem ser objeto, grosso modo, objeto que mais tarde, no século XIX, serão objeto ou objetos, né? Que mais tarde, no século XIX, serão explicitamente objetos de ciência. Bom, então, nós vamos deixar para a próxima aula entrar nessa questão de liberdade, de divisão de poderes, e vamos hoje falar, só para fazer o encerramento, de algo relativo ao que Montesquieu diz do direito das gentes. Montesquieu é esquisitíssimo. O espírito das leis é dividido em livros, e os livros têm capítulos que, às vezes, têm parágrafos pequenos. Ou às vezes, um capítulo tem 2 linhas só, como é o capítulo 1 do livro 10, que fala da força ofensiva. E aqui ele está dizendo: a força ofensiva é regulada pelo direito das gentes, que é a lei política das nações, consideradas nas relações que possuem, na relação que possuem entre si. Então, ele vai falar da guerra, vai falar do direito de conquista. Para nós, a questão toda diz respeito à conservação de cada um. No fundo, é exatamente questão relativa a isso, a vida dos homens terem direito a uma defesa natural e admitindo até que do direito da guerra deriva o direito de conquista e dizendo que, quando um povo é conquistado, o direito que o conquistador tem sobre ele obedece a 4 gêneros de lei. A lei da natureza, que determina que tudo tenda para a conservação da espécie. A lei do saber natural, que determina que façamos aos outros o que queremos que nos façam. A lei que forma as sociedades políticas, que são de tal ordem que a natureza não limitou a duração. E, finalmente, a lei extraída da própria coisa. A conquista é uma aquisição. O espírito de aquisição traz consigo de conservação e de usufruto, e não de destruição. Se vocês puderem ler capítulo 10, esse início aqui do direito conquista no capítulo 3, eu deixo como sugestão. Porque eu creio que eu vou reler aqui, vocês verem que esse trecho fala por si próprio. Tá? Capítulo 3 do livro 10. Do direito de conquista da guerra, decorre do direito da guerra, desculpem, decorre o da conquista, que lhe é consequente. Deve, portanto, seguir-lhe o espírito. Quando um povo é conquistado, o direito que o conquistador tem sobre ele obedece a 4 gêneros de lei. A lei da natureza, que determina que tudo tenda para a conservação das espécies. A lei do saber natural, que determina que façamos aos outros o que queremos que nos façam. A lei que forma as sociedades políticas, que são de tal ordem que a natureza não lhes limitou a duração. E, finalmente, a lei extraída da própria coisa. A conquista é uma aquisição. O espírito de aquisição traz consigo o de conservação e de usufruto, e não o de destruição. É um trecho curiosíssimo,
que eu deixo para vocês assim refletirem a respeito, porque o que Montesquieu põe, assim, teve a guerra, eu dominei o outro povo todo, mas eu não tenho o direito de exterminar o outro povo. Eu não tenho o direito também de tratar mal o outro povo. Eu posso até dominar, viver às expensas do trabalho dele e tal, mas eu tenho que conservar o outro povo. É uma leitura é uma leitura curiosíssima, que prossegue assim. Um Estado que conquistou outro trata-o de uma das 4 maneiras seguintes. Continua governado segundo suas leis e só toma para si o exercício do governo político e civil, ou lhe dá novo governo político e civil, ou destrói a sociedade e a dispersa em outra, ou, enfim, extermina todos os cidadãos. O primeiro modo é conforme o direito, aí vai adiante, e, é claro, o direito de matar na conquista, os políticos inferiram o de reduzir a escravidão, mas a consequência é tão mal fundamentada quanto o princípio. Ele vai negar esse direito de extinção, esse direito até de escravidão. Não se tem direito de reduzir a servidão, a não ser quando isso é necessário para a conservação da conquista. O objetivo da conquista é a conservação. A servidão nunca é o objetivo da conquista, mas pode acontecer que seja um meio necessário para a conservação. Aí ele vai embrulhando muitas coisas, mas, de qualquer maneira, tem aqui uma discussão até muito pertinente em relação às coisas que nós estamos passando nos dias de hoje. E eu convido vocês a darem uma olhada nisso. Alguma pergunta? Eu vou, na próxima aula, começar exatamente nesse ponto, né, da liberdade, da questão das relações entre os poderes e os problemas ali de concentração de poderes. É isso que eu vou tratar na próxima aula, com todo cuidado, e mostrar também a presença de Montesquieu na nossa Constituição. Alguma pergunta? Não, professor, eu consegui entender bem. Obrigado.